Após publicar o vídeo criando o alfabeto 2.0, eu recebi inúmeras críticas, me chamando de muitas coisas, principalmente de burro, e dizendo que eu tenho skill issues. Mas algumas pessoas também me procuraram com algumas dúvidas e sugestões de melhoria, e eu mesmo pensei em alguns casos que não foram considerados no outro vídeo. Então eu tô gravando esse vídeo aqui para aperfeiçoar ainda mais o alfabeto 2.0 e tirar algumas dúvidas, e lá no final eu vou responder as críticas. Pra quem não lembra, então, o Omegabeto, ou o nosso alfabeto 2.0, ficou assim. Quem não assistiu o outro vídeo, eu espero que assista antes de assistir esse aqui, senão esse aqui não vai fazer sentido nenhum. Eu acho que vai aparecer o link aí em algum lugar. Eu já tirei aqui o Q, vocês lembram que a gente tinha tirado o Q? Os grandes destaques realmente são a letra L, a letra N e a nossa letra ão, que é a mistura de A com O e tio, né? Aí eu quero começar falando sobre alguns fonemas que eu não considerei no outro vídeo. Começando por ZZ juntos, né? Alguém chegou a comentar no outro vídeo, assim, que como é que eu vou falar pizza, né? Mas a verdade é que não muda nada, porque da mesma forma que R é diferente de RR, a gente pode dizer que um Z só é diferente de ZZ. Eu não vejo problema nenhum na letra dobrada ter um fonema diferente da letra sozinha. Então pizza continua sendo escrito da mesma forma e tá tudo ok. Mas, aí, uma coisa que eu não considerei realmente e que é um problema de verdade é o fato do X fazer aquele fonema lá de X, como em peixe. Aqui tem um som, mas em táxi o X tem esse som de xi. Isso é um problema porque é a mesma letra com sons diferentes, né? Aqui a letra não tá duplicada, não tem um acento, não tem nada. Então a gente precisa fazer alguma coisa. A minha proposta é que da mesma forma que o Z é diferente de ZZ, a gente pode dizer que X é diferente de XX. E aí se a gente quiser fazer esse som de xi, a gente poderia só colocar 2x para deixar claro que o som é diferente. Então, peixe, a gente continua escrevendo igual, que aqui ele vai ter esse fonema aqui, que é o som de sh. Mas táxi vai virar táxi com 2x, para deixar claro que isso aqui tem o som de x, táxi. Aqui é outro caso que eu esqueci de considerar, que é o fato do M e do N, quando fica no fim de uma sílaba, terem o mesmo som, como no exemplo ambulância, que a gente tem aqui com M, e depois tem de novo com N. E assim, em outras línguas, como por exemplo na língua da Argentina, eles realmente falam diferente o M e o N quando estão no fim de uma sílaba. Eles dizem, por exemplo, e aí eles dizem sabe? Tem uma diferenciação. Mas em português não, em português é igual, é ambulância. Tanto que os fonemas da palavra ambulância são esses aqui, ó. Percebam que em é o mesmo em lância. É exatamente o mesmo fonema. Isso é um problema, como eu já repeti várias vezes. Duas letras nunca deveriam ter o mesmo som. Se duas letras têm o mesmo som, uma delas tem que ser excluída. No nosso caso, não tem como excluir o M e o N, por causa que em outros casos elas são diferentes, sim, no início das sílabas. Mas no fim das sílabas, a gente poderia concordar em usar apenas uma delas em todos os casos. E se tiver que escolher entre uma delas, eu prefiro ficar com N, porque ele é menor. E aí a gente economiza tinta da caneta. Então, ambulância viraria ambulância com 2 N's. Uma das coisas que algumas pessoas não gostaram foi o fato de eu inventar letras, né? Vocês lembram que esse som de inha a gente colocou numa letra chamada enhe, que era assim. Mas me lembraram muito bem que já existe a letra N com tio na língua espanhol, que tem esse som de nhe. Então a gente pode trocar essa letra que a gente inventou nova por N com tio. Ou seja, a gente vai apagar os Hs, porque a letra H deixou de existir. E vamos colocar um tio em todos esses N's aqui. E aí todas as palavras que no alfabeto 1.0 lá, que é o pior que existe, eram escritas com NH, vão passar a ser escritas com N com tio. Então a palavra banho, que antes se escrevia com NH, vai passar a ser escrita assim, com acento no N. E a letra que a gente tinha inventado, ela vai deixar de existir. Aí LH, a gente também tinha inventado uma letra, que era o L, né, assim. A gente também vai fazer essa letra deixar de existir.
E aí a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente pode colocar um acento no L, e aí o único acento possível a colocar no L é um acento agudo, mas eu acho que fica feio. E a gente também pode duplicar o L, seguindo a mesma lógica de pizza e táxi e o 2 R's, que é diferente de um R só. E a gente vai ir por esse caminho. A gente vai apagar o H, né? Por causa que ele deixou de existir. E vamos duplicar o L. Então, palavras que antes tinham LH, como palhaço, vão passar a ser escritas com 2 L's. Aí é uma letra menos que vai ter no nosso alfabeto, porque isso aqui não é uma letra, é só o L 2 vezes. Aí pediram pra explicar como ficariam os homônimos também. E a gente tem aqui os casos da palavra caçar e da palavra caçar, né? Essa aqui, pra quem não sabe, era a palavra caçar com cedilha. E essa aqui era a palavra caçar com 2 S's. Caçar com cedilha é quando tu mata um animal pra comer. Caçar com 2 S's é quando tu... Eu não sei exatamente o que significa caçar com 2 S's, mas tem a ver com política. E aí, no vídeo anterior, a gente substituiu esse cedilha por um S só, e a gente substituiu esses 2 S's por um S só, porque nós chegamos num consenso de que o som de S seria feito apenas pela letra S. E aí meus amigos me criticaram assim: ah, mas tu reclama que sede e sede se escreve da mesma forma, e aí tu quer que caçar e caçar, que são duas palavras com significados diferentes, sejam escritos da mesma forma também? Tu é hipócrita, eles falaram. Porque como as pessoas vão saber o que eu tô falando quando eu escrever caçar? Mas isso não faz sentido nenhum, porque quando eu falo caçar, as pessoas não sabem também do que eu tô falando. Eu posso estar falando de qualquer um dos dois. E eu acho que se falando não tem diferença, escrevendo não precisa ter também. Vocês não concordam comigo? Então isso aqui vai permanecer. Caçar vai continuar sendo escrito com um S só. E caçar vai continuar sendo escrito com um S só. E a gente tem um grande problema já há vários anos aí, né, que é com a questão de acento, porque a palavra ideia antes tinha um acento agudo e ela deixou de ter. A palavra joia também tinha um acento agudo e deixou de ter. Esses são só 2 exemplos, mas tem várias palavras com esse oia e esse eia que tinham acentos e deixaram de ter, o que é uma grande palhaçada, né? Porque, vamos ver um outro exemplo aqui de palavra como aldeia. Aldeia tem esse mesmo E e A que tem aqui na palavra ideia. E se eu ver essas duas palavras escritas uma do lado da outra, não tem nada que me indique que esse E aqui eu tenho que falar desse jeito com E agudo, e esse E aqui eu tenho que falar desse jeito E. E isso é muito fácil de resolver, é só a gente colocar um acento de novo em ideia, que é um acento que nunca devia ter saído daí, que é uma forma da gente dizer que essa palavra ideia se fala assim, ideia, com E agudo. A mesma coisa com a palavra joia, é só a gente colocar um acento agudo aqui e nossos problemas estão resolvidos. E aí, seguindo a mesma lógica, a gente tem esses casos aqui em que as duas palavras, elas são coisas diferentes, elas são pronunciadas de formas diferentes, mas são escritas iguais. Só para explicar para vocês todos esses casos, sede é o que a gente tem quando a gente quer beber a água. Sede é um negócio quando a empresa tem... Acordo é uma coisa que a gente faz entre duas partes, assim, com o advogado e tal. E acordo é do verbo acordar, né? Eu acordo, tu acordas. Colher é do verbo colher, quando a gente pega uma bergamota no pé de bergamota. E colher é aquilo que a gente come. E aí, isso é fácil de resolver. É só colocar um acento em todas essas palavras pra gente saber que elas se pronunciam de forma diferente dessas. Sede é uma coisa, sede é outra. Acordo é uma coisa, acordo é outra. Colher é uma coisa, colher é outra. Agora eu preciso responder algumas críticas que fizeram. Algumas foi me chamando de burro, mas as pessoas que falaram isso são mais burros que eu. O mais notável deles foi esse comentário aqui que eu vou ler pra vocês. Esse vídeo é só uma cópia em português do vídeo do Out Jenkins. Eu nunca ouvi falar sobre esse cara, eu nunca ouvi falar sobre esse vídeo. E nesse vídeo o Out Jenkins fala sobre o alfabeto estadunidense, que é completamente diferente do alfabeto brasileiro. Então sim, eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois de ver o vídeo dele, mas são coisas completamente diferentes. Esse tal Xavier, entre aspas, como se não fosse literalmente meu nome, só traduziu e cuspiu esse vídeo pra tentar ganhar um dinheiro rápido. Eu não preciso de dinheiro. Sem contar nas inúmeras contradições que esse vídeo tem com a discussão que ele teve comigo uma semana antes desse vídeo. Sendo que essas inúmeras contradições que ele tá falando aqui seriam em relação à questão do sede e sede, mas eu já expliquei aí no vídeo como é que resolve isso aí.
Esse outro anônimo aqui também disse que vai zerar o Enem por causa do meu vídeo. E eu queria dizer assim, amigo, se tu zerar o Enem, o menor culpado vai ser eu. Então o Omegabeto, alfabeto 2.1 agora, vai ser oficialmente esse aqui, ó. Nós tiramos a letra N e a letra L, a nossa letra ão continua, e eu adicionei também, sem motivo nenhum, esse passarinho aqui do Antigo Egito, que eu achei muito legal. E eu espero que vocês realmente passem a usar esse alfabeto aqui, tá? Porque ele é muito superior ao alfabeto ruim que a gente tinha até então. E ajudem a compartilhar esse vídeo com todo mundo, para que ele chegue nas autoridades que podem obrigar esse alfabeto a ser ensinado nas escolas.